Bem, querem calar a voz do povo, querem acabar com o direito de expressão. Você vai saber agora o que tem repercutido muito nas redes sociais são as manifestações que ocorreram no domingo pró-intervenção militar. O presidente Jair Messias Bolsonaro está sofrendo uma verdadeira onda de críticas de outras importantes figuras no cenário político nacional. Parlamentares e governadores foram a público se posicionar contra a postura do presidente. E também algumas figuras ali no Supremo Tribunal Federal estão agindo contra o nosso presidente. Você vai saber tudo agora mesmo, mas antes eu peço para que você já deixe o seu like, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para ser notificado diariamente. E compartilhe os nossos vídeos com as pessoas que você conhece, com seus amigos, para que todos saibam de fato tudo o que está acontecendo no meio político através do nosso trabalho. Porque aqui nós buscamos notícias com credibilidades. E aqui não tem fake news, não. Então eu peço para que você fique até o final do vídeo para você entender o assunto também. Bora lá então com a notícia que ela é muito importante para nós. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta terça-feira atender ao pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e abrir o inquérito para apurar fatos em tese delituosos envolvendo a organização de atos antidemocráticos, segundo eles. No último domingo, como é do conhecimento de todos, o presidente Jair Messias Bolsonaro participou de protesto em Brasília, marcado por faixas e palavras de ordem contra o Congresso Nacional e a favor de uma intervenção militar. Ao acionar o Supremo Tribunal Federal, Aras não cita especificamente o presidente Jair Messias Bolsonaro, que participou de um ato em Brasília, mas justificou o pedido ao STF, dizendo que os atos foram cometidos por vários cidadãos, inclusive deputados federais. Cabe à Suprema Corte investigar pessoas com foro como deputados. Vocês entenderam qual é o plano? Qualquer atitude de Bolsonaro funciona como uma bomba relógio, a fim de derrubá-lo, sim, do poder. A atitude e o pronunciamento demonstram que o presidente está realmente disposto a seguir a Constituição, diferentemente de alguns governadores e dos próprios presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Por outro lado, Bolsonaro manifestou sua apreensão com a interminável quarentena, patrocinada por governadores e prefeitos e chancelada pelo Supremo Tribunal Federal. Mais uma figura lá do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que é assustador ver manifestação pela volta do regime militar após 30 anos de democracia. Barroso foi o primeiro-ministro do STF a se manifestar publicamente sobre o protesto deste domingo, que contou com a presença do presidente Jair Messias Bolsonaro, como já é do conhecimento de todos nós. Só pode desejar intervenção militar quem perdeu a fé no futuro e sonha com um passado que nunca houve. Regime militar vem com violência com os adversários, censura e intolerância. Pessoas de bem e que amam o Brasil não desejam isso, escreveu Barroso. É assustador ver manifestações pela volta do regime militar após 30 anos de democracia. Defender a Constituição e as instituições democráticas faz parte do meu papel e do meu dever. Pior do que o grito dos maus é o silêncio dos bons. Veio também o ministro do Supremo Federal, Gilmar Mendes, defender na noite de ontem que a Polícia Federal peça a quebra de sigilo telefônico e bancários de pessoas que tenham participado da promoção de manifestações com a defesa de medidas contrárias à democracia, como a ocorrida no último domingo, em Brasília, no ato de manifestantes que defenderam o fechamento do STF. Entre os manifestantes, havia defensores do fechamento do Congresso do STF e da reedição do AI-5, o ato institucional que endureceu o regime militar no país e que ficou marcado na história pela supressão de direitos e liberdades.
Mendes repudiou a defesa da volta da ditadura, disse ele, que trata-se de ameaça contra a democracia, o que, em suas palavras, deve ser coibido. O ministro evitou criticar diretamente o presidente Jair Messias Bolsonaro, que compareceu à manifestação. Ele disse que lhe pareceu exorbitante a presença de Bolsonaro no ato, mas afirmou que já houve uma retificação pelas declarações do presidente nesta segunda-feira, quando afirmou ser um defensor do Supremo aberto e transparente e do Congresso aberto e transparente. O ministro disse ainda na entrevista que eventuais decretos do presidente Jair Bolsonaro que ponham fim ao isolamento social poderiam levar à responsabilização em âmbito penal do presidente. O presidente vinha sugerindo que poderia usar sua caneta para promover a volta da normalidade nas ruas do país. Já na semana passada, porém, o Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios têm competência para definir regras de quarentena. O presidente, desde então, vem dizendo que acatará a decisão. Se o presidente baixasse um decreto fazendo um liberou geral, certamente isso seria suspenso, ou pelo Congresso ou pelo Supremo Tribunal Federal. Ele, Bolsonaro, estaria atuando além de sua competência. Eu não tenho preocupação em relação a isto, afirmou Gilmar Mendes em entrevista. Um dia após o presidente Jair Messias Bolsonaro participar de um ato em Brasília que manifestantes defendiam a AI-5, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, afirmou que as Forças Armadas trabalham para manter a paz e a estabilidade do país, sempre obedientes à Constituição Federal. Em nota enviada à imprensa, Fernando Azevedo e Silva diz que o momento exige entendimento e esforço de todos os brasileiros e ressalta que nenhum país está preparado para uma crise na saúde. O ministro da Defesa diz ainda que essa realidade requer adaptação das capacidades das Forças Armadas para combater o inimigo comum a todos e suas consequências sociais. É isso o que estamos fazendo, finaliza. Neste domingo, Bolsonaro discursou. Bem, já Zema busca apoio de Bolsonaro para obter recursos do governo federal. Com o Estado em péssimas condições financeiras e dependente de um socorro do governo federal para tentar sair da crise, o governo de Minas Gerais, Romeu Zema, se tornou a única base apoio do presidente Jair Messias Bolsonaro no Sudeste. O governador não acionou a carta escrita por chefes do executivo estaduais contra as declarações recentes de Bolsonaro sobre os líderes do Congresso. O texto divulgado no domingo foi redigido por 20 governadores. A justificativa para a não assinatura à carta é que ele quer distância do embate político com o presidente, pois já tem tantos incêndios para apagar em Minas Gerais, uma crise financeira descomunal. O governador tenta se equilibrar entre o combate na crise da saúde e um alinhamento maior ao presidente. Bolsonaro defende o afrouxamento das medidas de isolamento social, mas, ao mesmo tempo, é quem pode ajudar Zema a incluir Minas no chamado regime de recuperação fiscal, que possibilitaria ao Estado, por exemplo, renegociar dívidas administradas pelo Tesouro. O governador quer ainda vender à União a estatal Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. O valor seria de 35 bilhões. A dívida de Minas com a União é de cerca de 100 bilhões. Zema avalia não haver outra forma de melhorar as finanças do Estado que não passem por caminhos que levem ao governo federal. Em outro aceno ao presidente, Zema não assinou em março a Carta dos Governadores do Brasil, neste momento de crise, que criticava o comportamento de Bolsonaro no enfrentamento à crise na saúde. Apesar disso, o governador não conseguiu retorno do Planalto. Já o secretário de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, afirma ser fundamentais as medidas de isolamento social para o combate à crise na saúde. É uma estratégia clara a de reduzir a velocidade da propagação da doença. Vocês ouviram, meus amigos, que as atitudes
contra as ações de Bolsonaro já estão começando a prejudicar o nosso país. Minas Gerais é um exemplo disso. Eu peço para que você deixe nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto. Eu gostaria muito de saber qual é. E também não se esqueça de deixar o seu like, por gentileza. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite agora, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Eu agradeço a todos pela presença e pela participação e até o próximo vídeo.